Queridos, e hoje então nós vamos iniciar Lucas capítulo 5, né? Não só iniciar, mas iniciar e terminar, tá? Ele tem 39 versículos, ele praticamente ele é dividido em 4 histórias, né? Vai falar de uma pesca maravilhosa, vai falar de uma pessoa que é curada da lepra, um paralítico também que é curado, vai falar sobre o chamado de Mateus, né? O Levita, né? O Levi, perdão, Levita não, Levi, o Levi, tá? E depois vai falar sobre as interrogações que Jesus recebe acerca do jejum. Vamos lá então, versículo 1, a pastora vai estar lendo pra gente. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais de seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ok? Maravilhoso. O que eu gostaria de pontuar, né, e suscitar aqui nesses primeiros 10 versículos. Primeiro, né, ao final do versos 1, né, você vê que está escrito lá que a multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então observe que Jesus estava numa localidade onde havia um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, eles tinham tanto desejo e anseio de ouvir a palavra de Deus, que uma coisa é você ouvir palavras de homens, outra coisa é você ouvir a palavra de Deus, né? E eles estavam, e que isso trouxe uma necessidade. Qual foi a necessidade de Jesus? Opa, eles estão me apertando, eles estão me comprimindo, eu preciso dar uma solução, preciso arrumar um púlpito, preciso arrumar uma plataforma para poder ensiná-lo sem ser apertado, né? Sem você ficar ali todo mundo comprimindo ele. Então foi quando ele teve, olha ali os barcos de Pedro, né? E ali tinha uma equipe de pesca ali, eles já estavam lavando as suas redes. Então ali ele ensina naqueles barcos. E o decorrer do texto fala então que após terminar, ele chega para Simão e fala: Simão, agora vai e pesque, né? Ele fala: Senhor, nós pescamos a noite toda, né? Mas porque o Senhor que está falando, segundo a sua palavra, porque com certeza ele estava ali lavando as redes, mas estava ouvindo os ensinamentos. Exatamente. Ele percebeu não só o que estava sendo ensinado, mas com a autoridade que estava. Porque ele fala, né, ó, porque você está falando. Porque assim, se a gente for ver, queridos, o que Jesus conhecia de pesca? Nada. Nada. Né? Ele era carpinteiro, não era pescador. Então, por que pescadores iriam obedecer? Mas quando perceberam que havia uma autoridade sobrenatural na voz daquele homem que ensinava o que? A Bíblia. As escrituras, claro que na época não existia a Bíblia, né? Então seriam os ensinos, né? E ele fala assim: então nós vamos, né? Por tua palavra fomos. E nós vemos o resultado, que foi uma pesca maravilhosa, uma pesca onde, né, os barcos se encheram, tá? Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que muitas vezes a gente usa, e não está errado, tá? Não está errado a gente usar esse texto para falar sobre prosperidade, sobre bênção de Deus, né? Sobre como Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. Não tem nada de errado nisso. Mas nós temos um contexto também que precisamos seguir. E o contexto desses primeiros 10 versículos fala do quê? Fala de um mestre, de Jesus, que sai a ensinar, de um povo que está ali para aprender, tá? De pescadores, tá? Que estão praticando já o que aprenderam, né? Porque eles obedecem, então estão praticando o que aprenderam. E nós vemos o quê? Que ao ver o milagre, observe então para que serviu o milagre daqueles muitos peixes enchendo aquelas redes. O versículo de número 8 diz assim: quando Simão Pedro viu isso,
prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Né? Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Estavam perplexos com o quê? Com a pesca que... E levou eles ao quê? Se arrepender. Ou seja, nós aprendemos aqui que os milagres de Deus, tá? Eles não têm por finalidade que nos prosperar. Tá? Ainda que pode nos prosperar, deve nos prosperar, e que bom que nos prospera. Tá? Mas a principal finalidade é o que? Abrir os nossos olhos para que a gente reconheça o quão pecador nós somos. Então, cada vez que Deus fazer um milagre na tua vida, não é porque você, olha, você é queridinho de Deus. Não, talvez até Ele está tentando mostrar para você o quão pecador você é, para que você possa reconhecer, tá? E se arrepender. E observe que o que estou falando aqui tem fundamento, que os versículos finais aqui do 11, né, o 10 e o 11, que fala assim, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O 11, eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Esse tudo, irmãos, significa deixar as suas profissões, deixaram os seus barcos e deixaram a sua pesca para seguir Ele. Ou seja, aquilo que aparentemente era, né, para pensar, muitos de nós, eu quero muito milagre, tá? Eu não pesquei nada a noite inteira, daí Jesus vem na minha vida e faz eu jogar a rede lá, eu encho todo o meu barco, ou seja, naquela noite eu me enriqueço, tá? Eu vejo dinheiro na minha frente, eu vejo oportunidade na minha frente, tá? Mas agora, então, também junto com isso eu vejo o quê? Uma oportunidade de eu me arrepender dos meus pecados e reconhecer que eu sou um pecador, tá? E agora, então, eu tenho mais uma oportunidade, que é caminhar com Jesus, tá? E estou tão feliz com isso, porque isso é a verdadeira razão de tudo isso aqui. Que o sentido da vida, né? O sentido da vida. É o sentido da vida. Que eles deixaram tudo, irmãos. Deixaram os peixes. Eu faço deixaram os barcos, observação aqui, pastor, que está lá no versículo 4, que diz que o Senhor fala para Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E eu acredito que nessa manhã, pastor, o Senhor está nos chamando para ir a águas mais fundas. Né? Tem muita gente que vive num cristianismo raso, superficial, de vou uma vez ou outra na igreja, ou então nem vou, né? Me considero cristão, então para mim isso tá bom, não tenho compromisso, não ajudo o meu pastor. Quando ele fala ajuda o pastor, não estou falando em causa própria, gente. Porque assim, um pastor e uma pastora, eles estão ali para estimular a sua fé e para desenvolver os seus dons espirituais, para desenvolver o seu ministério, o seu propósito. Que aqui no caso, qual era o propósito? Fazê-los pescadores de homens. E é isso que nós temos que entender. Nossa vida não tem sentido se nós não formos feitos pescadores de homens. Ou seja, se Deus prosperar para você, não tem problema nenhum que Deus prospere. Sim. Mas é para que você seja pescadores de homens. E a pesca não foi só para ele, né? Não. Porque teve um momento que ele teve que chamar outro barco. Ele precisou chamar um outro barco para ajudar, porque tudo aquilo ali, ele ia afundar com tudo aquilo que ele recebeu, porque era demasiado para ele. Então ele precisou pedir ajuda de um outro barco. Mas eu entendo que o Senhor está nos chamando nessa manhã para ir para águas mais fundas. Para você que está ouvindo, o Senhor está te chamando para ir para águas mais fundas, né? Para um outro nível, irmãos. Tá? Para um outro nível. Tem aquele versículo que diz, né? Existe água que estão nos artelhos, né? Mas existem águas muito mais profundas, né? A qual o Senhor nos quer levar. O novo nível. O novo nível de revelação que o Senhor está entregando à sua igreja para esse tempo. E nesse mesmo versículo 4 que você leu, pastor, Jesus falou assim, tendo acabado de falar, disse a Simão. Então Jesus falou para ele: Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos. Ele mandou para todos, ele mandou só para Simão. Exatamente, eu vi isso aqui também. Só que aqui o que a gente vê é que nem todos creram. Porque se depois a pessoa chamar outros barquinhos, porque uns não foram. Então olha só que a gente enxerga aqui na entrelinha. Porque na verdade Jesus já estava no barquinho de Pedro. Ele já estava no barquinho de Pedro, então ele falou assim: Pedro, vá para águas mais fundas, né? E a todos ele diz: lancem a rede. Que legal todos isso, né, lancem as redes. Agora, e você veja, né, gente, que no mesmo lugar, com a mesma pregação, com o mesmo Jesus, com os mesmos personagens, uns não creram, tá? Que tiveram que ser chamados depois para levar o barco lá para encher de peixe, né? Porque o barco, as redes rasgavam-se, né? Começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais, seus companheiros
no outro barco para que viessem ajudá-lo. Quer dizer, por que eles não foram? Se quando Jesus falou, falou assim, e a todos lancem. Quer dizer, vão vocês todos, vai ser bênção para todo mundo. Bênção pra por quê? Deus ia prosperar todo mundo? Sim, para quê? Para que todos vissem e reconhecessem, né? O seu pecado, se arrependessem e se tornassem pescadores de homens. Estou deixando claro, né, pastor? O chamado de Deus é para todos. Não é só para o pastor. Nós estamos aqui... Não é só para quem empresta o barco. Não é só para quem empresta o barco. Né? O chamado de Deus é para todos. É para você que está ouvindo aí. Vamos lá então? Versículo 12 então vai falar da cura de um leproso agora. Acompanhe com a gente. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então observe que aqui mostra o que para nós? Mostra o ministério de Jesus, né? Continua, né, agindo em poder. Então agora ele vai curar um leproso, tá? Eu quero chamar a atenção para o versos 12, quando Jesus falou assim, ó, o leproso diz: se quiseres, pode purificar-me. Queridos, essa palavra se é uma condicional. Se você, por isso que na oração do Pai Nosso, né, e venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, a sua, Senhor. Quer dizer, nós temos que entender o seguinte, queridos, que então quer dizer que Jesus curou todos os leprosos? Não. Mas tinha muitos naquela época. Aqueles que Deus tinha um propósito. Eu sempre falo assim, a cura, a libertação, a prosperidade, tudo está ligado a um propósito, pastor. Você perceba aqui. Qual que era o propósito que a gente vê aqui na sequência? Este homem ia até os sacerdotes. E eu vejo um homem indo até os sacerdotes para lembrar esses sacerdotes, já que estavam meio desviados, tá? Lembrar eles que Deus ainda cura. Exatamente. Né? E ele fala, vai lá. Tanto que ele falou, não fale para ninguém, só para os sacerdotes, e diz assim, para que sirva de testemunho. Porque naquela época o sacerdote ele precisava constatar a cura. Então se a pessoa, né, se via livre da lepra, né, por quanto ela ficava isolada por causa disso, então após ela ser atestada que está curada, ela tinha que ir até o sacerdote para que ele comprovasse, né, e fizesse ali as devidas. Agora olha que interessante, se hoje a nossa ideia de testemunho ou testemunhar é para que todos saibam, por que Jesus não quis que todos soubessem? Só os sacerdotes. Você vai lá e seja testemunha para os sacerdotes, para restaurar o sacerdócio. O sacerdócio, irmão, já não estava mais crendo em cura, porque se tinha leproso é porque não tinha gente orando para que Deus curasse. Sabe? Mas existia pessoas condenando as pessoas pelas enfermidades que elas têm. Então não cabe a nós condenarmos quem é paralítico, quem é leproso, quem é idético, quem tem qualquer outro tipo de doença, tá? Cabe nós orarmos. Agora, chamando a tua atenção, para a gente não cair numa teologia distorcida, cabe a Deus curar quem quiser, se quiser. Então a nossa função é orar por todos, para que todos sejam curados. A nossa fé tem que ser para todos, para que todos sejam curados, orar por todos, não importa a doença, a enfermidade. Agora, se a pessoa depois foi curada ou não, há várias situações que devem ser consideradas. Dentre elas, o que está explícito aqui nesse texto é se, ou seja, se houver a sua permissão, se houver a sua aprovação que eu seja curado. Por quê? Uma cura que não é para a glória de Deus, vai ser para quê? Se você cura, tá, alguém, tá, que está paralítico, que a vida inteira foi bandido, assassino, para quê? Para que ele voltar a ser bandido, assassino? Você acha que Deus vai curar? Deus vai deixar na cadeira de roda, queridos. Entenda isso. Tá? Isso não minimiza o poder de Deus. Tem a ver com o propósito. Então, isso que eu quero que você entenda. Na nossa vida, as coisas têm a ver com o propósito. Sim. E Deus, como é onisciente, Ele sabe se você vai fazer ou não vai fazer. Então, desde já, aproxima o teu coração dele, tá bom? Vamos lá, então. 17. Vai falar sobre a cura de um paralítico agora, né? Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei,
procedente de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônicos e glorificaram a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Gente, o que nós estamos falando? Da cura de um paralítico, certo? Agora, me permita chamar a tua atenção, tá, pro texto que nós lemos. O verso 17 fala assim: certo dia, quando ele ensinava. O que Jesus estava fazendo de novo? Ensinando. Qual que era o propósito aqui de Jesus principal? Ensinar, tá? No meio disso tudo, né? Diz que apareceram aqueles homens, né? Com aquele enfermo, tá? E que tinha uma necessidade, né? E eles conseguem então pegar aquele homem numa maca e descer pelo telhado, tá? Versos 20 fala assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus diz: homem, os seus pecados estão perdoados. Agora eu digo para você, por que Jesus está ali ensinando? Ele vendo aquela cena, ele interpreta aquilo. Puxa, que fé desse povo, né? Que desejo, né, de ser curado, porque está descendo alguém de uma maca. Só que veja bem, se estou descendo alguém de uma maca do telhado, por que eu, se eu sou Jesus, vou perguntar, né, homem, os seus pecados estão perdoados? Ele não estaria assim: homens, eu vendo a fé de vocês, que este homem seja curado. Ele não falou que este homem seja curado, irmãos. Olha que coisa interessante. Ele vê a fé, ele vê um doente vindo, quer dizer, qual que é a demanda? A cura. E o que ele promove? Perdão. E não cura. E olha só, mas agora olha que interessante. E por que tudo isso? Porque ele está ali para quê? Ensinar. A palavra-chave aqui é ensinar. Se ele só cura, ele não ensina. Porque como é que ele ia falar de perdão de pecados? Exatamente. Como é que ele ia ensinar que ele pode perdoar pecados se ele só cura? Então observe, irmãos, como a cura, ela só é um veículo, ela não é o fim. A libertação é um veículo, ela não é um fim. Por isso que você, que só está atrás de uma cura, mas não está atrás do ensino, você está atrás do carro e não do fim. Você que está só em busca de uma libertação e não do ensino, né? Você só está... muita gente que é um passe evangélico. Tá? Não, você precisa do ensino, você precisa entender o porquê disso. Tá? Então olha só que interessante. Agora, então, descendo lá a maca do telhado, Jesus vem e fala assim: parabéns, a fé de vocês foi maravilhosa, levanta e anda. Ele não falou isso, ele falou assim: o pecado de vocês estão perdoados. Isso que chamou a atenção do povo, porque, mas quem que é esse cara? Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus, então dá uma oportunidade para ele ensinar. E ele fala assim: não, então para que vocês vejam como eu tenho poder, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, tá? Então agora eu digo, pega a tua maca, levanta e anda. Ou seja, a cura demonstra que ele tem autoridade para quê? Perdão do pecado, que é o príncipe, que está desde lá de João pregando arrependimento. Olha só, olha que tema importante. Então olha que tudo isso que a gente vê de cura, tem um tema só, é arrependimento, é aprender de Deus, olha que coisa tremenda isso, né? Você conseguiu pegar isso no seu espírito, querido? Tá? Se não, depois assiste de novo, tá? E tenta reconhecer essas palavras do teu espírito. Outra observação que eu faço, pastor, porque ele termina dizendo, né? Hoje vimos coisas extraordinárias. Então isso nos chama a atenção, pastor, que quando nós queremos viver algo extraordinário, nós precisamos fazer coisas extraordinárias também. E eu tenho falado assim que você fazer coisas extraordinárias, você fazer aquilo que vai além de você, né? Então se você quer viver algo extraordinário, faça algo extraordinário, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, pastor, né? A pessoa às vezes quer bênção,
mas ela continua mantendo a mesma vida medíocre de oração, ou de leitura da palavra, né? Ou às vezes nem lê, mas ela quer o milagre, ela quer a cura, ela quer ser abençoado, mas às vezes ela não é capaz de subir um telhado, né, para poder receber a bênção. Hoje, queridos, e eu gosto de focar nisso porque essa palavra sempre vai de encontro e confronto com isso. Porque esses aqui subiram no telhado, fizeram um buraco para receber o milagre, né? E o que você faz, né? Se chove, que nem essa semana tá chovendo, que é uma maravilha, que benção, né? Amanhã nós temos culto à noite. Hoje tem a tarde. Hoje tem a tarde. E quantos que não vão subir no telhado? Ah, puxa, tá chovendo. Quem sabe se esses homens olhassem... Subir o telhado hoje é pegar um guarda-chuva. Pegar um guarda-chuva. Ou pegar entrar dentro do carro. Ou entrar dentro de um carro, né? Exatamente. Então, assim, imagine se eles tivessem olhado pela dificuldade de ter que subir aquele telhado, né? De fazer aquele buraco ali. Porque, gente, pensa, não foi fácil. Se coloca no lugar deles, né? Você em cima de um telhado com uma maca, né? Porque a pessoa que tá numa maca fica ali relaxada. E o risco de cair todo mundo lá e o risco de morrer. cair todo mundo. Né? E o risco de pegar Covid e sair de casa para ir na igreja. Jesus tem poder. Não é verdade? Então, assim, gente, para você viver coisas extraordinárias, você tem que fazer coisas extraordinárias, tá? Suba no telhado. O que significa hoje para você subir no telhado? Expandir. Pegar e entrar num carro, né? De repente desmarcar um compromisso teu para naquela hora tá ali dentro da igreja, porque eu digo para vocês, gente, não é a mesma coisa online. Não é. Você pode até receber a bênção online, sim, mas presencialmente é outra coisa, é outra vibe, como eu queria dizer, né? É outra vibe, né? Então, outra coisa que ele perguntou, pastor, no versículo 22, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? E isso aqui me fez pensar quantas vezes que Jesus, de repente, olhou para mim, né? E olha para você e ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está pensando exatamente agora. Ele sabe o que você está pensando depois. E ele está perguntando, quantas vezes ele nos pergunta, por que você está pensando assim? Então o Senhor te pergunta nessa manhã, por que é que você está pensando assim, com respeito a algumas coisas? Com algumas dúvidas, com algumas coisas que estão passando na sua cabeça. Por que é que você está pensando assim? Né? Então vamos viver coisas extraordinárias. Verso 27, então. Vamos lá, 27, agora vamos falar do chamado Bíblia, de Levi. Né? Quanta coisa legal, né, Nossa, gente? Tem aprendido? Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E aqui, queridos, a gente vê o chamamento de Levi, que você conhece depois por Mateus, que tem lá o evangelho de Mateus, se tornou um evangelista, tá? E se você for ver como ele encerra o versículo 11, tá? O versículo 12, ele fala assim, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao quê? Arrependimento. De novo arrependimento, gente. Olha só, de novo o tema arrependimento, tá? Então aqui o texto começa falando que ele saiu, viu um publicano, e aqui você precisa saber o que é um publicano. Os publicanos naquela época eram cobradores de impostos, mas eram judeus, queridos, sim. Eram judeus que eram eleitos a esse cargo, né, de publicanos. Eles eram extremamente mal vistos pelos próprios judeus, porque eles cobravam imposto e podiam cobrar um pouco a mais. Tá? Então eles eram tidos eles como os linguarudos, sufoqueiros, né? Tipo assim, quem disse, se nós não pagar o nosso imposto, né, esses caras são os caras que têm contato com o rei, né? Então, enfim, eram pessoas influentes, os cobradores de impostos, os publicanos. Tá? E por que pecadores? Porque eles podiam fazer meio que de tudo, né? Eles tinham uma influência grande. Então, olha só, os próprios judeus não gostavam deles. E os fariseus, que eram os doutores da lei, tinham eles então como pecadores, né? Por quê? Porque roubavam as pessoas, mentiam, influenciavam, negociavam. Imagina os conchavos, a política que não tinha aqui, irmãos. Tá? E Jesus vai até esse cara agora e diz assim que... Cadê aqui? Aqui, ó. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na colheitaria e disse-lhe,
siga-me, tá? Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu, tá? E agora então a gente vê o quê? Esse homem ficou tão feliz com Jesus, com a conversão, né? Que ele leva Jesus para a casa dele, faz um banquete, né? Havia muita gente ali comendo com eles, tá? Fala publicanos e outras pessoas, tá? Ou seja, outros cobradores de impostos, tá? E agora então vem a crítica, porque os fariseus religiosos criticam Jesus. Por que eles comem e bebem com esses pecadores? Já faz assim, não é os pecadores, tá? Jesus então responde, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus está falando assim, eu continuo curando, ensinando, através do ensino, eu curo para que haja arrependimento. Que é o final que ele fala assim, eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Tá bom? Talvez, queridos, a nossa tônica e ao mesmo tempo o nosso grande erro como igreja nesses últimos tempos foi não importa tudo que a gente faça, não importa o que a gente faça, desde que o fim disso seja levar o pecador ao arrependimento, para que possa reconhecer a Cristo como Senhor, tá? E talvez muitos de nós nos perdemos no meio do caminho, tá? Tentando promover o quê? Apenas provisões, bênçãos, né? E o que menos as pessoas, a gente vê no fruto da vida das pessoas é arrependimento de vida verdadeira. Então que a gente possa pensar nisso, ok? Vamos lá então, encerrando, gente, a parte 33 agora até o 39, encerrando. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Tá. Queridos, então o que a gente vê aqui agora? Então, a gente vê Jesus, tá? Sendo questionado mais uma vez, agora por atos religiosos. Observe que estavam tentando pegar Jesus, né? E agora então criticam ele, por que os discípulos deles não jejuavam, sendo que o de João, né? João Batista, que precedeu Jesus, fazia isso, que o dos fariseus fazia isso também, e Jesus tenta explicar para eles, falou, gente, né? E ainda ofende, porque fala assim, porque o de vocês são comilões e beberrões, né? Os discípulos de vocês, ou seja, só estão em meio às festas, né? Que eles entendamos uma coisa, tá? Porque aqueles homens não entendem que Jesus depois tenta explicar para ele é o seguinte, é justamente isso. Olha, gente, eu não vim para me fechar no meio de santos e nós fazermos a comunidade dos santos aqui dos últimos dias, tá? Não, eu vim para tornar as pessoas santas. Para isso eu preciso estar no meio delas, tá? Eu preciso, né, estar no meio delas. E daí ele usa o quê? Né? Ele fala sobre o noivo, né? Ele fala assim, ó, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Então aqui ele está tentando, de uma forma indireta, dizer que ele é o noivo da igreja, ou seja, o Messias, tá? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Fala da morte dele. Naqueles dias jejuarão, ou seja, naqueles dias vocês vão precisar se abster sim em oração, porque o jejum, irmãos, era um ato que se fazia para o quê? Para reforçar ou para confirmar ou para certificar a oração. Uma oração. Então o jejum não tem poder pelo jejum, sim jejum e oração, porque ele ajuda na nossa oração, na compreensão da oração. O versos 36 fala assim, que ele conta uma parábola, né? E ele fala assim do remendo da roupa nova e a costura em roupa velha, né? Ele fala assim, ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura em roupa velha, tá? Se fizer, estragará a roupa nova, tá? Ele está falando. E além do que o remendo da nova não se ajustará à velha, tá? E daí ele fala de novo um outro exemplo acerca do vinho. O vinho arrebentará a vasilha, né? O vinho novo arrebenta, se derramará, a vasilha se estragará. Porque ele fermentava, né? Isso. Tá, então que estourava. Vinho novo precisa de odre novo, que significa o quê? Eu e vocês precisamos estar sempre abertos ao novo. Jesus sempre veio para promover coisas novas,
cuidado que as coisas velhas, né? Para o mundo parece melhor, o finalzinho ele acaba assim, o vinho velho é melhor. Mas quem que disse que isso aqui? Ó, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Ninguém quer o novo quando toma o velho, tá? Depois disso, o vinho velho é melhor. Mas Jesus, ele é a nova aliança, ele é o novo sangue, ele é o novo vinho. Ele veio trazendo coisas. Então assim, é como se ele estivesse falando assim, olha, ninguém quer, né? Ninguém, você, né? Eu sou o novo, ninguém entendeu, né, ainda isso, tá? Mas queridos, ele veio para não colocar um vinho novo em odre velho, ele veio para colocar vinho novo em odre novo, ou seja, primeiro ele tem que mudar você para se revelar a você, que Deus esteja revelando a você. Ele tem uma novidade de vida para mim e para você. Então nós precisamos hoje se renovar para aquilo que o Senhor tem de novo para fazer, né? Ele tem algo para fazer, mas eu e você precisamos nos renovar, né? Sair dos mesmos paradigmas, mesmos padrões de pensamentos e para ir para um novo nível, né? Só assim nós vamos conseguir ir para um novo nível, né? Pare de ficar vivendo as mesmas coisas sempre, todos os dias, né? A mesma dor de cabeça, a mesma enfermidade, né? As mesmas rotas, os mesmos lugares. O Senhor tem uma expansão para você, um lugar além para te levar. E pare de querer viver numa síndrome de restaurador. Nada contra o restaurador, mas o restaurador é aquele que gosta de viver com o velho. E Jesus gosta de promover o novo. O novo. Então, queridos, está na hora de você o novo de Deus. Deixar de querer que Deus fique reformando áreas da sua vida e deixa Jesus reformar a tua casa toda, fazer uma casa nova. Porque é Ele que quer habitar nela. Uma casa nova é tão gostoso, né? Nem fale, Deus abençoe. Um beijo grande a todos. Deus abençoe vocês.